Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje vamos desdobrar os pontos mais relevantes da edição 22 da newsletter Descarbonização Competitiva. Ela cobriu a semana de 5 a 11 de outubro de 2025. E olha, o material dessa semana traça um cenário de bastante movimento, viu? O Brasil parece engajado em acelerar inovações, políticas climáticas e também novos modelos de negócios voltados para a sustentabilidade. Mas, como sempre, tem nuances, né? A nossa missão aqui é extrair o essencial dessas informações e um pouco mais fundo. Exato. A visão geral é de progresso, sim, em várias frentes: automotiva, agro, energia, políticas públicas. Tudo isso sob essa lente de construir uma economia de baixo carbono que, ao mesmo tempo, seja competitiva. É o desafio. Então, vamos olhar os exemplos concretos e, o que eu acho crucial, as análises críticas e as recomendações que a própria newsletter traz. Buscar os contrastes, sabe? Onde estão os pulos do gato? Perfeito. Vamos começar então pela frente tecnológica, que sempre movimenta bastante as coisas. Um dos pontos que chamou atenção foi o primeiro carro híbrido plug-in, totalmente nacional, rodando com etanol e eletricidade. A análise até celebra essa brasilidade da solução, né? Mas qual é a leitura estratégica mais profunda disso para a transição energética do país? Olha, a questão-chave, para além do simbolismo, é bem pragmática, na verdade. A análise sugere que essa via híbrida flex pode ser um caminho, digamos, mais inteligente e rápido para descarbonizar a nossa frota, dada a infraestrutura que a gente já tem, sabe? Especialmente com o etanol otimizado. É vista como uma alternativa mais competitiva no curto e médio prazo do que talvez saltar direto para o 100% elétrico. Tem vantagens econômicas claras em muitos estados, né? Entendo o pragmatismo. Mas essa aposta no híbrido flex não corre um pouco o risco de nos deixar para trás na corrida global pelo elétrico puro, que parece ser a direção dominante em outros mercados? A newsletter chega a abordar esse contraponto. A da análise recai sobre a competitividade local e a adaptação à infraestrutura existente. A mensagem implícita ali é que uma transição talvez mais faseada, que aproveite ativos que a gente já tem, como a rede de etanol, pode ser mais eficaz economicamente para o Brasil nesse momento. É uma aposta calculada, digamos, segundo a análise. Interessante essa tensão, né? Entre o local e o global. Mudando um pouco de rota, mas ainda em energia. Hidrogênio verde. A newsletter destaca o papel da China em baratear eletrolisadores, o que poderia, em tese, destravar essa fonte. Mas a análise parece ter um pé atrás, certo? Exatamente. O que eu acho fascinante aqui é o contraste que a própria análise faz. Por um lado, você tem o potencial tecnológico e o investimento massivo chinês, que pode sim reduzir custos. Mas, por outro, a constatação de que a viabilidade econômica do hidrogênio verde ainda é um desafio considerável, sabe? Mesmo em projetos integrados onde se esperaria mais sinergia. Então, a recomendação central da análise é: não basta só esperar a tecnologia ficar barata. É preciso desenvolver novos modelos de negócio para que o hidrogênio funcione sem depender de um preço de carbono estratosférico no futuro, né? Ou seja, a tecnologia por si só não resolve. Precisa de um ecossistema de negócios que seja viável. Faz sentido? E falando em aproveitar recursos locais, que tal a ideia de transformar resíduos do açaí lá na Amazônia em café, carvão e fertilizante? Parece economia circular pura, né? É um exemplo excelente, sem dúvida, de agregação de valor a partir de biomassa residual. Contudo, a análise também traz um ponto crítico: a escalabilidade. O texto ressalta que a viabilidade desse modelo depende muito da concentração e do tipo específico de resíduo, no caso, o caroço do açaí, né? Replicar isso em outras regiões com outros tipos de resíduos pode não ser tão simples. É um bom exemplo, mas talvez ainda seja algo de nicho. A escala é sempre o gargalo para muita coisa. E no agronegócio, o que dizer daquela soja geneticamente editada pela Embrapa, com potencial de dobrar a produtividade? Isso soa como uma mudança de jogo, tanto para a segurança alimentar quanto para o clima. Sim, a análise posiciona isso como biotecnologia de ponta e crucial para a meta de descarbonização. O conceito-chave aqui que eles batem na tecla é a intensificação sustentável. Quer dizer,
produzir significativamente mais na mesma área. Isso é a resposta direta à crítica sobre o desmatamento associado à expansão agrícola, entende? Se você dobra a produção sem precisar de 1 hectare a mais, o ganho ambiental e de imagem é enorme. E para garantir que as florestas que a gente tem sejam preservadas e até ampliadas, aí entra a tecnologia. Vimos sobre uma startup usando geotecnologia e IA para monitorar e otimizar reflorestamento. Isso vai muito além de simplesmente plantar árvores, não é? Com certeza. E isso toca num ponto sensível, a credibilidade do mercado de carbono florestal. A análise sublinha que o uso de tecnologia avançada para monitoramento, relato e verificação, o famoso MRV, é fundamental. É o que pode dar segurança aos investidores e destravar mais capital para esses projetos de restauração, garantindo que o carbono capturado seja real, seja permanente, sabe? Faz sentido. E fechando esse bloco de tecnologia com o olhar para fora, a startup americana tentando quebrar a dependência chinesa em terras raras, que são vitais para a transição energética, qual a implicação disso para o Brasil, segundo a análise que eles fizeram? Bom, a análise identifica aí uma vulnerabilidade geopolítica óbvia na transição global, né? E a recomendação para o Brasil, que tem reservas desses minerais, é bem direta. A gente precisa ir além de apenas ter o recurso no subsolo. É urgente investir em P&D e, principalmente, em capacidade de processamento local para agregar valor. Não adianta só exportar a terra bruta, né? Um ponto crítico que eles destacaram é a necessidade de otimizar não só o beneficiamento em si, mas também o manejo sustentável dos resíduos que esse processo gera. É um ponto importante. É verdade, essa questão da verticalização é um tema recorrente para o Brasil em várias áreas. Saindo um pouco da tecnologia pura e entrando nos negócios que ela pode viabilizar, a newsletter traz aquela notícia bem impactante. Reflorestar sendo mais lucrativo que a pecuária tradicional em algumas áreas e atraindo investidores. Isso realmente indica uma virada de chave. Olha, é um sinal forte, sem dúvida. A análise até recomenda justamente explorar esses modelos que integram produção e restauração, monetizando via mercado de carbono. Mas ela aponta um desafio estrutural: a fragmentação da posse da terra no Brasil. Como é que você organiza e conecta milhares de pequenos proprietários para que esses projetos de restauração ganhem escala, sejam financeiramente viáveis e remunerem todo mundo de forma justa? Esse é o nó ser desatado, né? A escala, de novo, como grande desafio. Outro movimento de peso que apareceu: a Petrobras reativando fábricas para suprir 20% dos fertilizantes nitrogenados do país até 2026. Como é que a análise lê isso sob a ótica da descarbonização? Bom, a análise vê um benefício inicial claro: reduzir as emissões do transporte internacional desses produtos e também aumentar a nossa segurança energética. É um primeiro passo, digamos, mas a recomendação forte que eles fazem é para a Petrobras ir além. Usar a expertise que ela já tem em captura e armazenamento de carbono, CCS, para tentar descarbonizar a produção desses fertilizantes, que é muito intensiva em gás natural, né? Seria conectar duas agendas estratégicas importantes da empresa. Faz todo sentido essa capacidade de CCS que eles estão desenvolvendo. Vimos também sobre a Hydro, do setor de alumínio, reforçando sua posição em sustentabilidade com investimentos em renováveis. O que isso sinaliza para um setor tão intensivo em energia? Bom, o setor de alumínio no Brasil depende crucialmente de eletricidade barata e limpa para ser competitivo, né? Isso não é novidade. A análise lembra que a aposta em renováveis é a principal alavanca de descarbonização para eles há tempos. O diferencial da Hydro, que foi destacado na análise, é a capacidade dela de mapear a pegada de carbono dos seus produtos e oferecer opções de baixo carbono para o mercado. É conectar essa produção limpa com a demanda crescente por materiais sustentáveis, entendeu? Entendi. E lá no Sul, a canola ganhando espaço no Rio Grande do Sul, impulsionada pelo biodiesel. Isso parece um bom exemplo de diversificação, né? Beneficia o agricultor e a matriz energética. Totalmente alinhado com as boas práticas, sim. Diversificar as matérias-primas para os biocombustíveis aumenta a resiliência de todo o sistema. A recomendação da análise é clara:
expandiu o fomento para outras culturas energéticas que também tenham benefícios agronômicos, como a canola, mas eles citam também a macaúba, que tem um potencial enorme e ainda pouco explorado em várias regiões do Brasil. Vimos também a Térios, lá do setor sucroenergético, mostrando ganhos de produtividade com práticas como agricultura de precisão, controle biológico. Isso meio que derruba aquele mito de que sustentabilidade é só custo, né? Exatamente. A análise usa o caso da Térios para, martelar a tese de que sustentabilidade e produtividade são, na verdade, sinérgicas no agronegócio moderno. Andam juntas. A difusão dessas práticas, que já são comuns nas empresas líderes, para o restante do setor é vista como um caminho fundamental para a gente acelerar a descarbonização. E as parcerias estratégicas? Chamou a atenção aquela da Petrobras com a Amazon, a AWS, usando nuvem e IA para desenvolver soluções de baixo carbono. Isso é mais que só marketing, tem substância. A análise considera um movimento estratégico e bem alinhado à tendência global de digitalização para descarbonizar. O uso de IA e Big Data é visto como muito poderoso para otimizar processos, reduzir emissões, especialmente aquelas emissões fugitivas de metano, que são difíceis de pegar, e, crucialmente, para melhorar a rastreabilidade e o relato das ações, algo que o mercado e os investidores exigem cada vez mais, né? Falando em metano, veio aquela notícia meio controversa da Nestlé saindo de uma aliança global para redução de emissões em laticínios, alegando que vai focar nas metas internas. Como a análise interpretou essa decisão? Gerou críticas. Gerou sim. A análise interpreta como um possível retrocesso, na verdade. Argumenta que desafios que são sistêmicos, como as emissões da pecuária, exigem ações coletivas setoriais para serem resolvidos. A decisão individualista, mesmo que a empresa diga que tem metas internas fortes, pode acabar minando o esforço conjunto, sabe? A análise reforça a necessidade de se buscar soluções que integrem a redução de emissões com a viabilidade econômica para os produtores. Tratar as duas coisas como complementares e não como excludentes. É um ponto delicado esse, né? Colaboração versus ação individual. Fechando esse bloco de empresas, a consolidação no mercado de recarga para veículos elétricos, com a compra da eDrive pela Power2Go. É um sinal de aquecimento, mas a análise lembra que ainda existem barreiras importantes. Certo, exato. É um sinal de maturação do mercado de infraestrutura, sim. Porém, a análise faz questão de ponderar os 3 grandes desafios para a massificação dos VEs no Brasil. Primeiro, o custo inicial do veículo, ainda alto por causa da bateria. Segundo, a relação entre a autonomia e a rede de recarga, que ainda é insuficiente para muita gente. E terceiro, a questão da depreciação e do valor de revenda, muito ligada à vida útil da bateria. Expandir a rede de recarga ataca um desses pontos, mas os outros ainda persistem como barreiras bem significativas para o consumidor comum. Muitas variáveis em jogo aí na mobilidade elétrica. Isso nos leva naturalmente ao papel do governo, né? Foi anunciada a criação de uma Secretaria Nacional de Eletromobilidade. A análise vê isso com bons olhos ou com uma certa cautela? Olha, com ambos. Vê potencial, sim, para coordenar ações, dar escala para as iniciativas, mas o receio expresso na análise é grande. É o risco de o governo cair naquela tentação de escolher campeões, sabe? Ou seja, privilegiar uma tecnologia específica, como o carro elétrico puro, por exemplo, em detrimento de outras rotas. O histórico brasileiro mostra que isso costuma gerar distorções e problemas lá na frente. A recomendação é enfática. O Estado deve incentivar o resultado, que é a redução de emissões, mantendo a neutralidade tecnológica. Essa tensão sobre a neutralidade tecnológica apareceu também naquela notícia da Alemanha, onde a indústria e alguns políticos estão pedindo flexibilização das metas de emissões, alegando perda de competitividade. A análise conecta isso com a falta de neutralidade por lá. A análise argumenta que as políticas europeias muito focadas no elétrico puro e sem valorizar outras rotas de descarbonização acabaram prejudicando a competitividade da indústria automotiva local. Isso serve como um alerta para nós. As políticas precisam ser tecnologicamente neutras para fomentar um ambiente de inovação e competição que seja saudável para todo mundo. E em contraste com isso, as diretrizes que foram anunciadas pelo governo brasileiro
para a indústria automotiva parecem ter agradado mais análise justamente por abraçar híbridos, elétricos e também os biocombustíveis. Sim, a análise elogia essa abordagem mais abrangente, mais brasileira, digamos. Um roteiro claro é essencial para a indústria poder planejar os investimentos de longo prazo, né? E ao reconhecer as diferentes vocações do Brasil, o nosso etanol forte, a expertise que a gente tem em híbridos, o potencial elétrico, o plano adota essa neutralidade tecnológica que é vista hoje como a estratégia mais acertada globalmente. Outra iniciativa governamental que surgiu foi o Programa Nacional de Energia Geotérmica. É uma fonte que raramente entra no debate principal, né? Qual o valor dela segundo a análise? A análise destaca o potencial da geotérmica para fornecer energia firme, energia de base, sabe? Algo que é essencial para complementar a intermitência da solar e da eólica na matriz. É uma peça que pode estar faltando nesse quebra-cabeça da matriz do futuro. Mas, claro, o alerta é que o programa vai precisar de muito investimento em P&D para adaptar as tecnologias e principalmente para reduzir os altos custos de exploração geotérmica no contexto brasileiro. Não é trivial. E para levar energia lá para as áreas isoladas na Amazônia, vimos aquele leilão que combinou solar, baterias e diesel como backup. Uma solução pragmática, mas a análise questiona um pouco até quando o diesel vai ser necessário, correto? Exatamente. Reconhece-se a importância de unir a descarbonização com a segurança energética nessas áreas remotas. Não dá para deixar sem luz. Mas a provocação que a análise faz é: qual é o horizonte para a gente ter leilões desse tipo, com uma dependência mínima ou talvez até nula de combustíveis fósseis como backup? É um passo na direção certa, sem dúvida, mas a ambição precisa ser maior a médio e longo prazo. Falando em realidades diferentes, aquela citação do negociador africano na newsletter foi muito forte. Não dá para discutir carro elétrico na COP30 se 45% da África não tem eletricidade. Como a análise usou essa fala? Antes, que ignoram os contextos locais e para reforçar a urgência de uma transição que seja justa e equitativa para todos. E aí aponta uma oportunidade interessante para o Brasil: usar o nosso expertise em agricultura tropical sustentável para construir parcerias sul-sul, ajudando países africanos a usar terras agriculturáveis para biocombustíveis, por exemplo, sem desmatar. Seria uma rota alternativa de desenvolvimento e acesso à energia para eles. Uma perspectiva importante de cooperação sul-sul. Voltando à Amazônia, o manejo florestal sustentável em concessões públicas está crescendo. A análise vê isso como uma solução promissora para a região. Vê sim como uma das mais promissoras para manter a floresta em pé e, ao mesmo tempo, gerar renda e desenvolvimento local, a tal da bioeconomia. A recomendação é clara: acelerar o processo de concessões, fortalecer muito a fiscalização contra a exploração ilegal, que é uma concorrência desleal, e agregar valor aos produtos da floresta com certificação e rastreabilidade. E a percepção pública sobre tudo isso. Aquele dado de que 80% das pessoas se preocupa com o impacto das mudanças climáticas nas crianças é um motor poderoso para a ação política, imagino. Mas a análise faz algumas ressalvas. Faz uma ressalva importante. A análise vê essa preocupação como um combustível essencial para as políticas públicas, claro, mas o alerta é: essa pressão por velocidade não pode atropelar a qualidade técnica e econômica das discussões. É preciso garantir que as ações sejam bem fundamentadas para a gente ter aceleração com consistência, evitando soluções que sejam apressadas e potencialmente equivocadas lá na frente. É um equilíbrio delicado, né? Velocidade com qualidade. E falando em propostas de grande impacto e também de grande custo, aquele debate sobre a tarifa zero nacional no transporte público, com um custo estimado entre 75 e 90 bilhões de reais por ano. Como a análise contextualizou esse número gigantesco? Colocando ele em perspectiva, de uma forma bem impactante, eu diria. Comparou o custo anual estimado da tarifa zero com o investimento total do Brasil em pesquisa e desenvolvimento, somando público e privado em 2024. Sabe quanto foi? Inferior a 30 bilhões de reais. Essa comparação não é para invalidar a ideia da tarifa zero em si,
mas para forçar uma reflexão sobre prioridades orçamentárias e sobre a magnitude desse desafio financeiro. Faz pensar, né? Nossa, realmente faz pensar. É uma comparação forte. Ainda no transporte público, aquela notícia sobre investimento de 23 bilhões de reais em ônibus elétricos na América Latina. A análise criticou a matéria original por alguma omissão, certo? Criticou sim, e de forma direta. Apontou que a matéria original não mencionava problemas cruciais que existem nesse cenário. Por exemplo, que metade das cidades brasileiras já luta para manter o transporte público funcionando por causa dos custos altíssimos. E a eletrificação pura, como geralmente é proposta, é ainda mais cara. Além disso, esses 23 bilhões compram só uns 5 mil ônibus, que é uma gota no oceano da frota total da região. A análise sugere que o Brasil, em particular, poderia explorar melhor as suas próprias soluções, como o biometano vindo de resíduos ou o próprio etanol, que poderiam ser opções mais baratas e ainda valorizar recursos que a gente tem aqui. Interessante essa visão crítica. Bom, para a gente fechar o nosso mergulho de hoje, vamos para o bloco de fomento e potencial. Teve aquele estudo importante dizendo que o Brasil pode dobrar a produção de biocombustíveis até 2050 sem precisar desmatar mais nada, só usando pastagens degradadas. A análise vê isso como um trunfo estratégico para o país. Vê como um ativo estratégico nacional de primeira grandeza. Esse potencial imenso que a gente tem deveria ser a base das nossas políticas de longo prazo para a energia e agricultura. A integração lavoura-pecuária recuperando essas áreas degradadas é vista como chave, não só para os biocombustíveis, mas para uma descarbonização profunda da nossa agropecuária, com potencial até de exportar essa tecnologia e conhecimento. E junto com isso, a meta de restaurar 12 milhões de hectares de mata nativa até 2030. Ambição não falta, mas a análise foca na dificuldade de execução, não é isso? Exatamente. A meta é super importante, claro, mas o como fazer isso acontecer é o grande desafio. A análise reforça que a restauração só se sustenta no longo prazo se ela for integrada a atividades econômicas como sistemas agroflorestais, projetos de crédito de carbono. A recomendação é ter um programa de fomento robusto, com pagamentos por serviços ambientais, PSA, bem estruturados e linhas de crédito específicas para tornar a restauração economicamente atrativa em larga escala. Não é só plantar, tem que ter modelo de negócio. Entendi. E a transição energética também puxa a demanda por minerais críticos, lítio, cobalto, níquel, etc. E o Brasil tem reservas importantes. A análise recomenda só extrair e exportar o minério bruto? Definitivamente não. A recomendação forte da análise é para o Brasil criar uma estratégia nacional que vá muito além da simples exportação de minério bruto. O foco tem que ser em fomentar a verticalização da cadeia. Trazer o refino para cá, a produção de componentes de baterias, por exemplo. Isso exige incentivos, muito investimento em P&D e, crucialmente, garantir que a mineração seja feita com altíssimos padrões socioambientais, para evitar passivos e agregar valor real à economia. E para finalizar mesmo, aquele potencial de gerar até 1 milhão de empregos verdes por ano no Brasil em renováveis, bioeconomia, restauração, a análise vê isso como um grande argumento a favor da transição. Vê como um dos argumentos mais poderosos, sem dúvida, é a dimensão social da transição. E a recomendação direta e final da análise nesse ponto é investir massivamente em qualificação profissional. A gente precisa preparar a nossa força de trabalho para esses novos setores que estão surgindo e crescendo, com políticas ativas de capacitação, atualização de currículos. Só assim esse potencial enorme de emprego se concretiza de forma justa e inclusiva para todos. Uau, foi intenso. Cobrimos muita coisa dessa edição 22. Fica muito evidente o dinamismo dessa agenda de descarbonização competitiva no Brasil, né? Vimos avanços tecnológicos importantes, como o híbrido flex nacional, mas também os desafios econômicos que ainda persistem, como no caso do hidrogênio verde. Vimos novos modelos de negócios super promissores, como esse do reflorestamento lucrativo, mas que ainda esbarram em barreiras de escala.
E ficou clara a importância crítica de políticas públicas que sejam neutras tecnologicamente e bem estratégicas. E alguns fios condutores ficaram bem claros nas análises que a newsletter trouxe, né? A insistência na neutralidade tecnológica como um princípio fundamental para ter políticas eficazes, a busca constante pela sinergia entre a sustentabilidade ambiental e a viabilidade econômica, as duas coisas têm que andar juntas, os desafios recorrentes de ganhar escala e de ter infraestrutura necessária para muitas dessas soluções, e, por outro lado, o reconhecimento do potencial singular que o Brasil tem em áreas como bioenergia, restauração florestal e minerais estratégicos. Isso se a gente souber jogar nossas cartas com inteligência, agregando valor aqui dentro e investindo em conhecimento, né? Foi uma exploração bem densa, mas esperamos que tenha sido útil para quem nos ouve, com os destaques e as análises da edição 22 da newsletter Descarbonização Competitiva. Que essa nossa conversa ajude a navegar por esses temas tão complexos. Agradecemos a companhia de todos nessa análise semanal e fica o convite para continuar essa reflexão sobre como a gente pode construir um futuro que seja, ao mesmo tempo, mais sustentável e mais competitivo para o nosso país. Nós voltamos na próxima semana com a análise da nova edição da newsletter Descarbonização Competitiva. Até lá! Siga o nosso canal, curta, comente e compartilhe o vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas. Siga o nosso canal, curta, comente e compartilhe o vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas.